Está chamada. Pronto, então, começamos a gravar, tá bom? Para que as pessoas que não conseguem participar agora, elas possam depois assistirem a palestra, tá? Desculpa aí os sotaques, quem tiver dúvida é só porque eu sou colombiana, mas já tenho aqui um tempinho no Brasil. Então, é por isso que às vezes até falo algumas palavras que nem existem. Mas ele ajuda. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E lembrando que esse é um espaço aberto para que todo mundo compartilhe. Eu sei que tem aqui agentes. Ai, meu Deus, cadê? Agente de desenvolvimento que já dão algumas aulas e tudo mais. Então, vai ser muito positivo também vocês compartilharem com a gente experiências que tenham vivido em aulas, ou até vocês, as pessoas que estão participando mesmo, tá? Podem abrir o microfone, falar, compartilhar, e a ideia é que aprendamos juntos, tá? Então, beleza. Esse título ficou bem, bem longo, mas o importante é que a ideia de hoje é que a gente fale com estratégias bem práticas, bem simples também, para deixar de misturar dinheiro pessoal e o dinheiro do negócio. Quem aqui tem ou já teve ou pensa ter algum negócio, pode ser até mesmo um serviço ou venda de produtos, o que for. Pode levantar a mãozinha quem te vê. Ah, legal. Beleza. Meire, posso te perguntar então como que se você está em dia ou se você ainda precisa dessas dicas legais de como separar? Hoje você faz essa separação do dinheiro ou acaba misturando? Quem vai falar primeiro? Quem abre o microfone, vai. Oi, oi. Pode falar. Tá dando erro. O quê? Microfone, tá ouvindo? O meu? O meu. Não, eu tô te ouvindo. Não, eu fazia muita bagunça antes do curso, né? Eu misturava o meu dinheiro pessoal com particular. Um dia eu estava rico, outro dia eu estava pobre, era uma confusão. Hoje não, hoje eu faço essa separação direitinho. São contas separadas. E o dinheiro da mercadoria eu não gasto mais, eu não misturo, porque eu tenho que repor a mercadoria. E se eu gastar, eu não tenho como repor, entendeu? Ah, legal. Aí, essa separação. Sim, então resolveu só separando em contas. Isso, separando em contas, para não misturar o meu pessoal com o da empresa, né? Legal, legal. Perfeito. Mais alguém? Pode falar, Meire. É Meire? Sim. Não, ainda não conseguimos fazer total separação, mas a gente está começando a se organizar melhor mesmo agora, depois do curso. Não, ótimo. Tá ótimo. A ideia é que justamente a gente aprenda aqui, que seja de forma prática. Então, se não ficar claro, aí vocês falam, fiquem nas mesmas, que aí a gente fala de outra forma para que fique um pouco mais claro, tá? Então, bem-vindos a quem chegou mais agora, né? Estou vendo as minhas irmãs. Daqui a pouco chega. Eu só esqueci o teu nome, a mãe do Hugo. Me perdoe. Mas eu sei que daqui a pouquinho chega o amor, aí dá beijinho. Tudo bem? Bom, gente, então vamos começar, porque eu acho que a gente vai ter bom papo hoje. Às vezes tem muita coisa que a gente faz, sabe que não tem que fazer, mas mesmo assim fazemos, né? Então, eu trouxe aqui que por que normalmente misturamos as contas, que são mais pensamentos de obstáculos comportamentais, que a gente chama, né? Então, pode ser que, além de falta de organização, possa
as pessoas também sentirem um medo de que vai faltar dinheiro. Então, por exemplo, eu não sei quanto que eu preciso, e aí eu penso que preciso deixar tudo na mesma caixinha, no mesmo bolão, porque senão vai faltar dinheiro. Tipo assim, se eu separar, se eu não colocar ou deixar só na conta lá da pessoa jurídica, aí vai faltar na minha casa. Então, eu jogo tudo junto e pronto, né? Então, esse medo de faltar, às vezes, pode atrapalhar, né? Falta também de organização, às vezes é só é na nossa bagunça, que pode ser que para algumas pessoas até ela mesma entenda a sua própria bagunça, mas isso acaba atrapalhando outras coisas, né? E às vezes também o pensamento de que tudo é o mesmo. Para que eu vou separar a venda dos meus produtos se no final das contas isso é o que paga as minhas contas de casa, né? Então, esse pensamento faz que a gente misture tudo junto. E são pensamentos que vêm mais no automático, que a gente não percebe, mas está isso no fundo, né? Eu, por exemplo, dentro dos atendimentos que a gente faz, eu encontro muito isso, né? Que, por exemplo, às vezes a pessoa vai recebendo pelos serviços que está, o trabalho que está fazendo, aí começa a juntar tudo na pessoa física, porque precisa pagar o cartão de crédito no início do mês. Então, vai juntando tudo e aí, às vezes, até esquece que precisa pagar mais as contas da empresa, né? Então, é bem comum. Se você hoje está meio bagunçado, também fica tranquilo que não é a única pessoa, tá? Mas se você hoje está aqui, é para justamente aprender e descobrir juntos como fazer, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer, que parece muito óbvio, mas nem todo mundo pensa dessa forma, né? É que a gente precisa pensar no nosso negócio como outra pessoa, outro ser vivo. Então, ele tem sua própria vida, ele tem seu... Por isso que ele tem até sua própria identidade, né? Por isso que a gente fala que um tem o CNPJ, que é principalmente para quem tem MEI, pequena empresa, microempresa, ou empresa em geral, e temos a pessoa física, que é a que tem CPF, né? Então, a gente precisa... A primeira coisa que precisamos entender é que quando abrimos um negócio, a gente está dando vida a outra pessoa. Por isso que ela é conhecida como pessoa jurídica. Quando a gente entende que é outra pessoa, não sou eu. Portanto, essa outra pessoa, ela precisa de um cuidado especial. É que nem ter filho, né? Saiu de você, saiu com suas características, com seu rosto bonito, mas é outra pessoa e essa outra pessoa precisa de um cuidado especial, tá? Então, para ir propriamente para a parte... eu tenho uma frase aqui, que é: eu sou uma pessoa, o negócio é outro ser vivo. Se eu cuido bem dele, ele cuida bem de mim. Então, por isso que às vezes a gente acaba não cuidando dele e no final das contas a gente sofre, né? Porque parece que a gente vende, trabalha, mas eu não vejo mais dinheiro na empresa, mas eu também não vejo dinheiro na minha casa, né? Então, essa falta de organização pode trazer essas consequências negativas. E aí, hoje vamos trabalhar sobre 4 estratégias que são bem simples. Vocês sabem que dentro do curso a gente gosta de facilitar bastante as coisas, né? Então, essas estratégias podem parecer até, meu Deus, mas não está me revelando nada. Só que a gente precisa começar a colocar na prática, tá bom? A primeira coisa, eu acho que esse daqui seria tipo o nível 1, vamos supor. O nível 1 para quem está totalmente desorganizado, né? O nível 1 de organização, porque às vezes a gente não tem tempo, é muita correria, eu não gosto de mexer com número, eu não tenho paciência para sentar e fazer, anotar todo dia quanto que eu ganhei, quanto que saiu. Só fazer isso aqui já vai ajudar demais. Então, a primeira tarefa vai ser essa. É só fazer isso, separar as contas. Então, por exemplo, a gente vai pensar aqui o ideal, na verdade, seria abrir
uma conta nova para a pessoa jurídica. Hoje tem várias opções, até dentro dos bancos digitais, para criar essas contas com CNPJ, ou também pode, tipo assim, eu não tenho CNPJ, porque ainda eu não abri meu MEI, então, enquanto eu abro, aí só fico postergando ou ficar bagunçando, então, beleza. Se você ainda não tem essa conta para pessoa jurídica, mas você tem duas contas, vamos supor, você tem Nubank e tem Banco do Brasil, beleza. Então, aí você deixa uma só para suas contas pessoais e a outra só para as contas do seu negócio, tá? Do seu serviço. E aí depois a gente vai começar a fazer essas duas coisas aqui. A primeira coisa é que nessa conta da pessoa física, que vocês, vamos supor, vocês falam, na minha pessoa física eu vou deixar a do Banco Inter. E lá no Inter, o que vai entrar nele? Vai entrar só os valores que vocês recebem de Prolabore, a gente já vai falar daqui a pouquinho o que seria, mas vocês precisam saber quanto que vão tirar de Prolabore. Então, por exemplo, vocês podem falar, eu toda semana vou precisar R$1.000, e toda semana você se envia desde essa outra conta da pessoa jurídica para a pessoa física enviar esses R$1.000. O que mais pode entrar lá? Se vocês ganham doações de alguém, se vocês recebem reembolsos de outras pessoas, que obviamente faz parte da sua pessoa física, né? E aí, vocês podem receber esses valores, por exemplo, de Prolabore semanal, quinzenal ou mensal, tá bom? Então, por exemplo, eu vendo produtos de catálogo e eu consigo me enviar, não sei, eu vendo 300, aí a minha comissão seria, não sei, 100, aí você se envia só esses 100 para lá, tá bom? E desde essa conta aqui, a gente vai pagar só as despesas pessoais, despesas da casa, despesas as despesas tipo de alimentação, supermercado, o que for, mas só da pessoa física, tá? E na outra conta, vocês vão receber todos os valores das vendas, seja do serviço, vamos supor, você faz manicura, então aí você recebe por lá todos os pagamentos das clientes. E por lá, a gente vai pagar só as despesas da empresa. O que vocês acham que vai acontecer, ou para quem já viu isso também, que eu acho que a Andrea falou, o que vai aparecer por lá? Como que, se a gente separa, o que seria o primeiro que a gente vai perceber? Ou também, se vocês quiserem compartilhar quais os medos ou obstáculos que vocês identificam de fazer essa primeira estratégia aqui. Alguém quer contribuir? Não? Tá bom. Tá muito fácil, né? Mas quem que faz? Não é? Porque a gente sabe que tem que fazer, mas não conseguiu fazer, né? Então, assim, primeira coisa, aí eu quero que vocês pensem, quem tem negócio, eu quero que desde já vocês já pensem quais contas vocês têm disponíveis para usar, e desde já, você pensa aí, eu tenho um Inter e Nubank. Inter vai ficar para PF e para PJ vai ficar o Nubank, tá? Então, pensa aí, um minutinho, como que faria essa separação, tá? Porque aí, depois a gente... Beleza, vocês já fizeram esse daí, o que isso vai trazer no dia a dia? Isso simplesmente vai fazer... É como se, na vida real, a gente tivesse 2 envelopes. Então, eu separo, quando o dinheiro cai, eu separo o meu dinheiro em 2 envelopes, que seria as 2 contas, né? E o fato deles estarem separados, esse dinheiro estar separado, eu consigo saber quanto que eu recebo em cada uma dessas contas, em cada um desses envelopes, mas eu consigo também saber quanto que saiu para cada objetivo. Então, lá quando vocês pegam, por exemplo, o extrato do banco, da conta corrente, lá vai aparecer. Nubank, ele sempre no extrato fala quanto total de entradas e também fala o quanto total de saídas.
Então, por exemplo, às vezes eu pergunto para algumas pessoas, você sabe quanto que é o seu faturamento? Aí as pessoas falam, não sei. Às vezes eu pergunto, você sabe quanto que você gastou com o seu negócio? Não, não sei. Então, quando a gente tem separado essas duas coisas, você só entra no extrato e lá ele vai falar, bem resumidinho, suas receitas foram tanto, suas despesas foram tanto. Aí, por exemplo, acabou o dinheiro da conta da pessoa física. Então, aí você sabe que talvez não está dando, talvez a empresa não está conseguindo pagar as contas da casa, entendeu? Porque aí começa a separar, tá bom? Aí depois a gente passa para o segundo nível, que eu acho que isso. A Stephanie falou, eles estão mostrando quanto gastamos em cada categoria, como mercado, farmácia e tudo mais, né? Então, por exemplo, se você separa as contas, eles vão te mostrar. Vamos supor que você tem um salão de beleza. E você tem. A Mary tem um salão de beleza, né? Ótimo. Eu acho que você talvez deve comprar alguns biscoitinhos no mercado e tudo mais. Mas pode ser que se entrar junto com o seu mercado, tipo, se tá toda uma conta só, lá vai aparecer X valor de supermercado. Só que você não sabe quanto que é o da empresa, do seu negócio, sabe? Então, se você separa as contas, lá vai aparecer. Lá na conta da empresa vai falar, categoria mercado, você gastou R$50, vamos supor. Então, aí você já sabe que todo mês precisa programar para gastar R$50, vamos supor, sabe? E aí, então, a gente entra no segundo nível que seria a segunda estratégia, mas ela é também um pouquinho mais complexa se compararmos com a anterior. E essa segunda é basicamente planejar as despesas da pessoa física e planejar as despesas da pessoa jurídica, então, do negócio, tá? Então, o que iríamos planejar? O PACS primeiro, das duas, né? Vocês lembram que eles são dois indivíduos diferentes. Então, assim como a gente tem sonhos, assim como a gente precisa guardar para reserva de emergência, para caso aconteça algum imprevisto, da mesma forma, a pessoa jurídica também precisa das mesmas coisas. Então, ela precisa guardar o pagar-se primeiro a si mesma, que é isso que a gente chamaria de reserva de emergência. A gente pode planejar as despesas fixas, as despesas variáveis e o valor dos sonhos. Então, em despesas fixas, eu pago aluguel, eu pago água, eu pago internet. Eu pago nas duas. Então, eu tenho meio salão de beleza, e lá eu preciso ter internet, preciso ter a água de lá do salão, né? E na minha casa eu pago minha água, minha internet, então são duas coisas diferentes, né? E aí depois vamos ter as despesas variáveis, que pode ser, tipo, aqui na pessoa física, supermercado, pode ser despesas com lazer, com transporte, e na pessoa jurídica pode ser também, vamos supor, se é alguma coisa presencial, pode ser até transporte da empresa, se eu preciso me locomover para diferentes lugares, ou talvez comprar alguma coisa no mercado. Então, cada uma vai ter as próprias. E aí, depois vai ter os sonhos. Então, assim como as pessoas, por exemplo, sonham fazer uma viagem para a Bahia. Então, pode ser que a pessoa jurídica, ela tenha o próprio sonho de, não sei, comprar um espelho bem legal para meu salão. Ou eu quero algum dia ter meu próprio espaço para não ter que pagar aluguel. Então, a própria pessoa jurídica, ela tem seus próprios sonhos e, por isso, ela precisa guardar para ela mesma, tá? Aqui uma coisa importante, que dentro da pessoa jurídica, de despesas fixas, aí vamos colocar o valor que precisamos para nós, para o pagamento das nossas contas pessoais, porque colocando isso, ela vai passar para outra conta que é a da pessoa física, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Porque aqui agora eu vou mostrar os números, e aí eu sei que vocês ficam assustados às vezes. Tá, então esse quadrão aqui tá bem grande, não precisa se preocupar. Aqui é simplesmente uma proposta, porque às vezes é bem difícil conseguir saber, por exemplo,
quanto que deveria ser o valor que eu preciso tirar de Prolabore. Não sei se vocês já tiveram essa dúvida, né? Então, para isso, eu vou fazer aqui, eu trouxe bem basiquinho, bem básico. Ai, meu Deus. Eu separei aqui a vida dos dois seres vivos, né? Desse lado aqui, eu deixei as despesas fixas e as despesas variáveis da pessoa jurídica. Então, aqui vai estar tudo que tem a ver com a empresa, o negócio, tá? E desse lado aqui, eu separei as despesas fixas e despesas variáveis da pessoa física, tá? Então, vamos supor que eu tenho um salão de beleza, tá? E eu não sei quanto que eu preciso, eu não sei quanto que recebo, eu nunca fiz as contas, eu nunca parei para pensar, as minhas contas estão todas juntas, então eu nunca parei para pensar, eu nunca parei para somar quanto que eu recebo, eu só sei que eu vou pagando e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Aí, essa estratégia, ela vai começar, a proposta dela é que você faça um planejamento a partir das despesas, tá? E aí, para isso, eu coloquei assim. Então, por exemplo, da pessoa física, eu coloquei, eu tenho um salão de beleza, né? Então, eu coloquei que as minhas despesas fixas seriam, eu como Ginete, eu tenho a meta de guardar R$ 50 todo mês para minha reserva de emergência, porque é a única coisa que eu consigo pagar agora. Mas, além disso, eu pago o aluguel da minha casa de R$ 1.000 e pago de IPTU R$ 770, tá? Isso tudo acontece na primeira semana. Então, por exemplo, o aluguel eu pago dia 5, vamos supor, né? Aí o IPTU eu pago junto com o aluguel. Então, o que vai ser importante agora? Vocês fazem uma lista das despesas que vocês têm e colocar a data que vocês têm que pagar. As despesas fixas é muito mais barata, né? Então, por exemplo, no exemplo aqui, eu coloquei que na primeira semana eu pago esses valores que dá um total de 1.120. E na semana 2, eu preciso pagar a conta da energia, a conta de água e a conta de celular. Não tem como atrasar isso, né? Aí eu pago 150. Outra coisa importante, que na primeira semana, eu sei que eu vou no supermercado, eu vou toda semana e eu faço um mercado de R$ 400. Isso toda semana. E, além disso, eu gasto com transporte para chegar no meu local de trabalho, eu gasto por semana R$ 20. E de lazer, eu gasto 100. Então, às vezes, eu sei que eu saio no final de semana, eu sei que vai ter a festinha de aniversário do um filho meu, do amiguinho de um filho meu. Então, aí eu coloco na primeira semana eu preciso pagar isso aqui e preciso deixar para pagar essas contas de supermercado e tudo mais. E aí eu vou repetir o mesmo, só que para as outras semanas. Aí eu repito com energia, água, celular, isso dá um total de 150. E a mesma coisa, que comprei supermercado, na segunda semana eu não preciso ir lá no meu serviço, eu não sei, mas se eu preciso comprar um medicamento, então eu deixo aqui R$ 60 para isso. E o lazer eu deixo de novo R$ 100, aí dá 560. Então, essa vai ser a primeira tarefa. Vocês vão listar as despesas, vai colocar a data e pode categorizar por semanas. Por quê? Porque, então, eu sei que na primeira semana eu preciso ter 1.640 para conseguir que a minha pessoa física, ela se mantenha, entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver 1.000, não é suficiente, porque eu preciso 1.640. Eu já fiz essa continha, né? Aí, no final, a gente pode somar por semanas, e aqui vai dar, eu preciso 1.870 para pagar as contas fixas, e para as despesas variáveis, eu preciso 2.160. Isso dá um total de 4.030 de salário. Deixa eu conferir aqui. Então, quando me pergunta, e até para vocês mesmo saberem, né? Quanto que é meu Prolabore? Eu preciso para viver, eu preciso R$ 4.000. Mas é porque, então, eu não consigo faturar 4.000. Então, eu já sei que meu negócio não está me pagando. Ele não produz o suficiente para me pagar. Ou, por exemplo,
eu já tenho uma meta de produzir R$ 4.000, pelo menos para pagar as minhas contas como Prolabore. Aí depois a gente passa para as contas do negócio, né? Até aqui, da pessoa física, temos alguma dúvida? Porque aí agora vem o outro ser vivo. Não? Muito número? Tá tranquilo, né? Tá, então, beleza. Eu já ajustei, eu já entendi quanto que eu preciso como Ginê para viver. Agora eu preciso entender quanto que o meu negócio precisa para ele se manter vivo, tá? E aí, então, eu venho aqui nessa parte da outra conta, né? Então, no meu negócio, vamos supor que tem um salão de beleza, tá? Aí eu quero também guardar por bem R$ 50, porque ele precisa ter a sua própria reserva. Eu pago lá de aluguel 200, é um espaço pequeno, e pago de IPTU R$ 20. E eu sei que eu preciso, para receber as minhas clientes, eu às vezes compro alguma coisinha no mercado. Aí eu compro no mercado itens de limpeza, papel higiênico, todas essas coisas. Aí por semana eu gasto 50. Bom, nessa primeira semana eu preciso de R$ 50 para isso. Aqui tem uma coisa que chama Prolabore, que de onde que eu tirei esse valor? Tá me ouvindo? Ah, pronto, sim. É porque todo mundo ficou quieto? Mas esse Prolabore aqui, ele saiu da soma daqui, tá vendo? 1.120 mais 520. Então, eu preciso 1.640. E eu preciso que a empresa considere, o meu negócio, ele considere, além das contas dele, o meu salário. Porque eu que vou trabalhar. Se eu não fosse, então, o negócio nem existe, né? Que eu acho que quando a gente tem um negócio próprio, ou está começando a empreender, às vezes a gente pensa que, não, eu pago primeiro os outros e eu depois me pago. Não. Se você não se paga, você está pagando para trabalhar. Aí é melhor ir trabalhar em algum lugar, né? Então, o mais importante que vocês determinem quanto que seria esse Prolabore para que o total ele entre como uma das despesas do negócio. Então, por exemplo, nessa primeira semana, como eu tenho meu salário, o salário da funcionária de Inê, mais essas outras contas, na empresa eu preciso de 1.960. Então, eu preciso saber. E aí, meu foco como empresária, como dona de negócio, seria ir atrás desse dinheiro. Como que eu vou? E aí que começa a gente pensar mais em metas, por exemplo, de produção, entender que eu deveria investir em divulgação, porque eu preciso atrair X número de clientes para conseguir ter esse valor semanal. E aí depois tem aqui, por exemplo, a semana 2, a mesma coisa, eu pago energia, água e a parte do meu Prolabore, a segunda parte aqui. De onde que sai esse valor? O mesmo. Aqui eu pago 150 das despesas fixas, mais 560 das despesas variáveis. Aí, nessa semana, para mim, seria 710. Isso seria para alguém que vai fazer retiradas, por exemplo, semanal. Eu sei, por que eu coloquei semanal? Porque, às vezes, até a gente construir o total de Prolabore, a gente tem que ir dando passos aos pouquinhos. Então, por exemplo, eu tenho meu salão, só que ele não conseguiu hoje me pagar os 4.000 no início do mês. Então, eu preciso ir aos pouquinhos, semanas tras semanas, ir pagando ir tirando para o Prolabore, sabe? Para também não deixar de pagar as contas da empresa. Aí depois a gente tem aqui, ó, na semana 3, ele vai pagar 80 de MEI, 100 de marketing e, de novo, Prolabore, mais o supermercado. Eu adicionei aqui em despesas variáveis algum de papelaria, às vezes também tem, né? E na semana 4, ele paga o fornecedor, paga 300, eu pago 300 para o fornecedor e deixo para Prolabore 860, mais 20 para papelaria, se precisar, ou para alguma outra despesa variável. Então, no total, ele fala aqui que ele precisa produzir 4.700 para pagar o Prolabore mais as contas dele, e deixar 150 ao longo do mês para as despesas variáveis que possa chegar a vir
ao longo do mês, entendeu? Então, se a gente for olhar aqui, 4 mil, aqui, para a pessoa física, eu preciso de 4 mil, e para a pessoa jurídica, tá vendo que aqui esses 4 mil, os 4 mil que aparecem aqui, vão para aqui, mas isso vai para, ao longo das semanas, para lá, né? E aí, os outros 700 mais 140 são para despesas mesmo do negócio, entendeu? Então, se por exemplo, alguém me perguntar, então quanto que é seu Prolabore? Aí eu poderia falar, meu Prolabore é 4.030, e se a pessoa perguntar, e quanto que são as despesas fixas do seu negócio? Aí eu posso falar, não, eu pago 4.700 e eu preciso deixar 140 para as despesas variáveis, tá? Então, por isso que eu gosto de falar que esse é como se fosse um nível que eu tenho mais tempo, mais dedicação, um pouquinho mais de cuidado com o meu negócio, ok? Então, primeiro, começamos com o mais básico, que é só separar as contas. O segundo nível de controle seria planejar essas despesas, tanto minhas, fazer uma lista de todas as minhas despesas da pessoa física e das minhas despesas variáveis, e da mesma forma da pessoa jurídica, tá bom? Até aqui temos alguma dúvida, comentário? Vocês já tentaram fazer, mas não funcionou? Quais obstáculos viram? Não? Tá tudo certo? Beleza. Então, assim, começa primeiro pela separação das contas, e aí depois, ou pode começar diretamente daqui, né? Ele vai requer, tipo, eu acho que 1 horinha vocês demoram, fazendo essa listinha e fazendo esse planejamento por semana, sabe? Que aí, o que eu vejo muito? Que, por exemplo, a pessoa, o empreendedor, ele fica muito agoniado de, meu Deus, eu preciso juntar meus R$ 1.000 para pagar o aluguel do início do mês. E aí vive, tipo, preocupado, e aí depois lembra que tem que pagar energia e tal. Mas se vocês sabem quanto que, de fato, porque isso dá para planejar, né? Para prever, pelo menos, o mês seguinte ou da semana seguinte. Se vocês sabem esse valor, vocês vão tranquilos, sabe? Faltou, eu precisava produzir essa semana 2.000, eu só consegui fazer 1.800. Então, eu sei que na próxima semana eu preciso, tipo, me esforçar mais, ir mais atrás de mais clientes para conseguir pagar as contas do mês, né? Aqui eu não adicionei, mas o ideal seria que também deixassem um valor para a questão dos sonhos. Então, por exemplo, eu quero construir, o que eu falei, comprar um espelho para meu salão, que esse daí é muito poderoso e faz ver as minhas clientes super bonitas. Então, eu deixo um valor separado para ele e guardo uma caixinha, sabe? Ou, eu tô querendo comprar um secador porque ele é muito mais rápido, ou é melhor, cuida mais do cabelo, enfim. Aí eu deixo também separado como um sonho, né? Que isso é diferente do valor dos sonhos próprios. Então, eu quero fazer uma viagem, e esse valor vai em outra caixinha, dentro de outra conta, e investido em outra coisa, tá bom? Então, esse seria o nível 2, ou a estratégia número 2, tá? E aí, depois, eu trouxe esse aqui, que ele, na verdade, o que ele vai fazer é complementar as duas estratégias anteriores. E isso seria como ter um ritual financeiro, uma liturgia financeira. O que é isso? É simplesmente criar o hábito de fazer o controle. Eu sei que às vezes é muito difícil, por exemplo, ficar anotando todo dia quanto que entrou e quanto que saiu. Porque é muito complicado, às vezes, a gente ir, vamos supor, eu fui no mercado, aí eu preciso parar para anotar quanto que eu gastei. Enfim, é muito, a gente vive ocupado para talvez ficar gastando muito tempo nisso. Então, eu quis trazer aqui uma proposta bem simplesinha de como que vocês poderiam facilitar esse ritual financeiro. E isso aqui, ele vai servir para as duas coisas, para a pessoa física e a pessoa jurídica, tá? Então, o que vai ser importante? Às vezes, eu não sei se vocês aqui têm esse ditado que é tipo gastos formiga, né? Que são aqueles gastos pequenininhos que você vai fazendo ao longo do mês, quando você viu já não tem, acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro, né?
E, às vezes, muito do nosso dinheiro vai embora por aí. Nem que seja o cafezinho, nem que seja no mercado, uma roupa que talvez não precisávamos e tudo mais. Só que fica muito chato, talvez, ficar anotando sempre. Qual que é a proposta? A proposta é que você selecione, vamos supor, você usar seu cartão de crédito para pagar essas coisas. A proposta é que você selecione um dia e um horário para você entrar no seu celular e ver o que você gastou lá no cartão de crédito. Isso tem que ser, tipo, 10 minutinhos. Tem que ser muito rápido. Então, por exemplo, e aí uma coisa que é importante. Se você empilhar com outro hábito, isso pode facilitar o você lembrar. Então, vamos supor, eu sei, deixa eu pensar aqui, eu sei que toda segunda-feira eu tenho uma reunião às 14 horas e ela termina às 15 horas. É sempre, toda semana que eu sei que eu tenho essa programação. Então, eu posso me programar para que 10 minutinhos depois dessa reunião, eu vou entrar no meu celular para ver o que eu gastei lá no cartão de crédito. E aí eu olho e eu somo rápido. Então, eu vou lá e, gastou R$ 5 de lanche, gastou R$ 20 na farmácia. Aí eu vou somando, 5 mais 20, isso na calculadora, só para saber quanto que eu já gastei no total. E, por exemplo, aqui eu tinha colocado a meta de, na primeira semana, gastar até 520. Então, quando eu entro lá no meu cartão, no meu extrato, eu preciso conferir se eu gastei até 520. Se eu passei, significa que dentro do meu planejamento aqui, eu já preciso prever que na outra semana eu preciso gastar menos. Porque se eu gastar mais, o meu salário não vai dar. Esses 4.030, eles não vão pagar esses meus gastos. Então, quando a gente para semanalmente para acompanhar o que já gastou, vocês conseguem, ao longo do mês, ir criando estratégias para consumir menos. Então, se a minha meta era isso, eu reavalio onde que eu posso diminuir meu consumo nessa semana, porque senão não vai dar meu prolabore para pagar, né? E a mesma forma lá com a PJ, né? Em questões de receita da PJ, vocês também podem sentar para ver o quanto que já receberam. Eu acho que, inclusive, esse é muito mais fácil, porque aí o banco já mostra, às vezes, o quanto que já recebeu. Ou você vê lá mesmo na conta quanto que você recebeu, né? Então, assim, esse ritual financeiro tem que ser rápido, tem que ser fácil de fazer, e o importante é que vocês também façam junto com outro hábito, tá? Eu sei que eu sempre escovo os dentes, ou eu sempre vou na academia nas segundas-feiras em tal horário. Aí você pega. Não, então eu sei que eu sempre vou para a igreja no domingo. Então, antes de ir para a igreja, eu vou sentar esses 10 minutinhos e anotar. Não é anotar, na verdade, seria somar e vocês revisar quanto que já pagaram, tá bom? E quanto que ainda tem disponível. Por quê? Isso vai ajudar a vocês se manterem dentro do planejamento. Então, por exemplo, eu determinei aqui que ao longo do mês eu gastaria 2.160 em variáveis. Aí eu preciso acompanhar se passei disso ou não. Porque se passou, aí você já sabe para onde que seu dinheiro está indo, né? Aí vocês vão somando os das 4 semanas, tá? Beleza. E aí, por fim, eu coloquei sobre a questão de definir os sonhos, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, que isso vai conversar muito com a questão dos investimentos, que já também Mads tem falado um pouco, né? Então, o mais importante aqui também é vocês conseguirem pensar um pouco sobre quais são os sonhos que seu negócio tem. Eu acho que poucas vezes a gente se pergunta isso, né? Então, você sabe, eu quero comprar X coisa, mas acaba que você está ajudando para isso, você está se programando para isso, isso vai ser muito importante, né? E que nem a gente tem falado ao longo dos encontros de investimento, você pode fazer o cálculo de quanto que você precisa, para quando que você precisa, e aí se determinar onde que você guardaria, né?
Então, aqui eu coloquei o exemplo que eu já tinha dado também, sobre a pessoa física, normalmente, quer fazer uma viagem, quer comprar um computador, quer comprar uma casa. E a pessoa jurídica, o que vai ser importante? É que vocês, por exemplo, pensem um pouco sobre coisas que dentro do seu negócio vocês queiram investir nele, né? Seja móveis, seja ferramentas, seja espaço próprio, pode ser também. Tem um fundo de contas anuais, por exemplo, coisas que, vamos supor, um fotógrafo. Ele já tem a câmera, tem os dispositivos de memória para guardar as fotografias, aí ele precisa pensar que daqui a uns 4 anos, talvez ele queira renovar a sua câmera. Então, desde agora, ele pode colocar isso como dentro do orçamento para ele ir juntando aos pouquinhos. Então, por exemplo, não sei, eu preciso juntar 100 todo mês para conseguir trocar a minha câmera, se eu sou fotógrafa, para conseguir trocar minha câmera daqui a 36 meses. Em 36 meses eu consigo juntar 3.600, aí compro uma nova câmera e vendo a que eu tenho agora, por exemplo. Então, dentro das despesas fixas, eu incluiria aqui R$100 para a câmera, porque aí a pessoa física, a pessoa jurídica, ela vai sendo construída. Então, é que nem criança, né? Tipo filho. Se eu vou guardando para o meu filho, para quando dar um dinheiro para ele fazer a faculdade, o que for, eu vou ter mais folga lá na frente e nem vou sentir que eu me esforcei tanto durante tanto tempo, né? Então, eu quis trazer esse daqui também para vocês pensarem, sentarem um pouquinho, refletirem sobre o que vocês gostariam de ter dentro do seu negócio, né? Outras coisas que às vezes eu vejo também que entra nesses sonhos por exemplo, cursos que vocês queiram fazer, cursos profissionalizantes, né? Cursos ou ir em algum evento da cidade ou em outra cidade para conseguir se conectar com outros empresários, com outras pessoas dos negócios, isso também pode ajudar. Mas tudo isso precisa estar planejado. Eu lembro que eu atendia um casal que eles têm uma hamburgueria, né? E eles são muito bons e tinha muitos pedidos no iFood, né? E aí, do nada, receberam uma mensagem lá do iFood, porque eles estavam sendo nominados para receberem um prêmio das melhores hamburguerias de Brasília, né? E aí, só que eles tinham que viajar para São Paulo para conseguir receber o prêmio. Então, o bom é que eles já tinham um fundo que eles tinham criado para eventos. Então, eles retiraram desse fundo de eventos e foram lá. Eles não ganharam, mas não ganharam o prêmio final, mas ficaram no segundo lugar, né? Então, foi uma experiência bastante boa, que ajudou eles, só pelo fato de terem lá um fundo para eventos, eles conseguiram ir nesse evento e, obviamente, mostrar que estão dentro dos melhores do iFood e tudo mais, né? Então, só que para isso a gente precisa sentar e pensar em que coisas eu quero para o meu negócio. Tá bom? Então, assim, grande resumo sobre o que a gente conversou agora. Primeiro passo, se está muito bagunçado agora, começa só separando as contas. Mas eu não tenho CNPJ para abrir outra conta. Então, beleza. Então, usa sua conta pessoal e mais outra só para pessoa física. Isso com seu CNPJ, seu CPF, né? Então, ao invés de, por exemplo, passar, vamos supor, você passa para suas clientes, os seus clientes, você passa o Pix essa conta que vai ficar só para receber dinheiro dos serviços, né, da PJ. E na outra você só recebe seu próprio pagamento desde a outra conta, né? Aí o segundo passo seria fazer um planejamento a partir das despesas mensais. Então, às vezes, você nem precisa, no primeiro momento, talvez você não precise saber quanto você está recebendo todo mês, mas você pode fazer o planejamento a partir do que você sabe que tem que pagar todo mês. Aí, o terceiro passo seria, na verdade, para complementar, seria tentar fazer esse ritual financeiro,
Então, definir o dia, o horário para fazer esse pagamento das despesas. Isso pode ser semanal, que nem eu mostrei, ou pode ser também quinzenal, ou pode ser mensal. Vai depender muito do seu negócio, como que você vai recebendo dinheiro ao longo dos dias. E, às vezes, quando a gente consegue fazer essa separação, você tem na cabeça, eu preciso chegar, isso que a gente chamaria de capital de giro, né? Eu preciso chegar em 4.000, que eu sei que isso paga 4.000 para mim e 4.700 para o negócio, né? Então, vocês falam, eu preciso ir juntando, até conseguir chegar nesse valor. Esse valor para que eu não dependa das minhas vendas semanais, mas que eu saiba que eu vou. Porque, assim, vamos supor, eu preciso 4.700 que a empresa produza para pagar o salário de um mês da funcionária, mais as contas próprias dele. Então, meu objetivo vai ser ir juntando aos pouquinhos até conseguir chegar nesses 4.700. Então, por exemplo, eu sei que na primeira semana eu gasto, eu não vou lembrar, mas vamos supor que seja 1.500. Então, eu posso juntar até esses 1.500. Então, eu junto por vários meses, se precisar. Eu junto para que, por exemplo, o mês de agosto, a primeira semana, eu direciono esses 1.500 que eu guardei por muito tempo para conseguir pagar essa primeira semana. Aí você já começa o mês, vamos supor, de agosto, bem tranquila, de que você não precisa se preocupar para estar produzindo nessa semana para pagar as contas dessa semana, porque você já foi juntando. Então, a ideia seria que vocês construíssem esse capital de giro. Isso vai com o tempo, mas esse seria o primeiro sonho, por exemplo, da empresa, se não tiverem muitas ideias de qual sonho poderia ser, né? E aí, isso vai trazer muita tranquilidade, sabe? Porque aí você fica bem em paz que você tem um dinheiro lá. Beleza, essa semana caiu lá o meu faturamento, eu não consegui faturar tudo isso, tudo que eu precisava, mas eu tenho lá o meu capital de giro construído. Ou pelo menos tenho uma folguinha de 1 semana, 2 semanas, sabe? E aí, por fim, definir os sonhos da empresa, que está muito atrelado com o que eu estava falando agora, tá? E eu acho que é isso. Eu quero escutar de vocês, se vocês querem compartilhar alguma experiência, ou também dificuldades que vocês têm no dia a dia, porque aqui a gente está para resolvermos juntas e juntos. Senão, a gente só... Pode falar, minha querida? Tá mutada. Precisa ligar o microfone. Isso. Só me lembra teu nome? Meu Deus. Lúcia. A mãe do Hugo. Claramente. É porque eu uso o tablet dele. Sim, eu sei. Você tá bem? Conta para nós. Qual a sua visão? Bom, eu estou trabalhando, eu estou com uma renda extra. Eu tenho meu salário de aposentada. Uhum. E o meu marido tem um salário de aposentado. Sim. Eu estou trabalhando com produtos de beleza. Legal. E o meu marido, ele arranjou um emprego em janeiro de 2020. Olha! E voltou a trabalhar. Então, sim, a gente está conseguindo, aos poucos, assim, pagar, quitar algumas dívidas, já ir quitando algumas dívidas, aquelas que eu falo, aquelas que estavam na UTI. Sim, né? Lembro. Entendeu? Então, nós tivemos agora, por exemplo, um exemplo de uma dívida de cartão de crédito, estava em 8.000 e poucos, aí o meu marido negociou com o gerente e o gerente deixou, caiu os juros, nós pagamos só 1.530. Ótimo. Esse cartão de crédito é bom pagar assim. Depois de que deixaram de pagar por um tempo, né? Sim. Uhum. Aí também nós estávamos também com o nosso IPTU atrasado. Sim. Que além da gente pagar IPTU de onde aqui nós moramos, nós pagamos de um terreno da família, né? De herança. Sim. Aí nós estávamos com esse aqui atrasado, né? 2022, 2023, 2024. Uhum.
Aí tava assim, eu falei, esse tipo de dívida a gente não pode deixar aí o tempo ir passando, não, que a gente entra em dívida ativa, né? Sim. Aí a gente conseguiu quitar 2022, 23, 24, e estamos pagando 2025 parcelado, e já só faltam 2 parcelas para a gente quitar 2025. Ai, que alegria! Mas o nosso, assim, a gente ainda não conseguiu, foi assim, separar as contas. Nossas contas continuam juntas, nós temos conta conjunta. Como casal? Como casal. Aham, mas vocês querem separar? Não, é porque eu acho assim, eu abri uma conta no Nubank e eu estou trabalhando com o dinheiro das vendas, do lucro, né? Isso. Tudo, do pagamento das faturas, tudo no Nubank, tudo. Ótimo. Eu não estou tendo transação com o banco grande lá aqui, né? Da nossa conta de representados. Ele também abriu uma conta particular para esse salário desse novo emprego dele. Então, a gente está conseguindo aos poucos, porque a dívida... Sim. Né? E a gente está conseguindo aos poucos se equilibrar. Que ótimo. E continuar só recebendo lá a questão das vendas, até para você saber quanto que você consegue produzir por mês, sabe? E aí, aos pouquinhos, você vai passando para lá. Fazer essa listinha com as datas de pagamento pode também te ajudar. Uma coisa que... Não, que uma coisa que também é muito importante é saber diferenciar o faturamento do lucro. Sim. O faturamento é tudo que você recebe e o lucro é o que fica depois de você pagar as despesas fixas e variáveis da empresa. Entre essas coisas, o Prolabore, por exemplo. Então, é bom que você saiba, até para colocar meta, sabe? Por exemplo, eu quero pagar essa parcela do IPTU. Então, eu sei que ela custa, não sei, R$100 por mês. Então, eu preciso me programar para que isso entre como Prolabore de as minhas vendas. Mas aí, acho que você também tem alguns custos com os produtos, né? Uma parte fica para... Tem um lucro, que esse lucro meu, eu estou tentando fazer exatamente, quero fazer assim, nós já abrimos alguns investimentos, fizemos alguns investimentos, poucos, né? Ótimo. Sim. Eu abri uma conta no Inter, e aí a gente está, aos poucos, fazendo essa colocação de ovos em cestas diferentes. Isso, ótimo. Porque a pessoa jurídica, por exemplo, ela também tem seus próprios investimentos. Ela também pode investir no tesouro, ela também pode investir... inclusive, dentro dessas contas, eles têm a possibilidade de fazer investimento pela empresa, né? Então, isso também é muito importante. Obrigada, Lúcia. Mais alguém? Eu queria dar uma opinião aqui, só com observação. Opina. Gente, tem que ter muito cuidado, porque o que eu explico para os meus alunos, passou de 33 mil, que é 2.750 por mês, você vai pagar o imposto extra, porque eu paguei esse ano, porque eu emprestei a conta minha digital para minha mãe, então passou desse valor. Então, você tem que ter muito cuidado, porque senão você vai pagar um imposto e ele não é barato. Você fala o imposto... Na sua conta física não pode passar mais de 33 mil. Explica um pouquinho mais, esse eu acho que eu não conheço. Não pode passar mais de 33, que dá 2.750 por mês, senão você vai ter que declarar imposto de renda. Ah, tá, é declarar. Se passar desse valor, você tem que fazer a declaração. Então, tem muita gente que não está fazendo a declaração e não está observando que na conta dela está caindo o salário, 1.500, aposentado, e às vezes ela tem outra atividade de 2.000. Então, já passou do valor. Então, quando for em janeiro, ela tem que achar um contador para fazer a declaração de imposto de renda. Tá. Isso na pessoa física, entendeu? Na física, não pode passar de 33. Legal. Lembrando também que declarar imposto, ou declaração do imposto de renda, não necessariamente você vai ter que pagar algum valor de imposto, né? Mas é muito, muito importante o que você falou, né? Que às vezes a gente não fica atento, aí depois leva multa por não ter declarado. E aí sim que tem que pagar, né?
Não, quando eu fiz a declaração, já calculo o valor que você tem que pagar. Talvez porque já tinha passado, enfim, aí já tinha passado os 33 mil, aí ele já calcula. Isso, sim. Não, ótimo. Perfeito. É muito, muito importante. E aí, por exemplo, quando a gente separa as contas da pessoa jurídica com a pessoa física, isso também é bem legal, porque você consegue acompanhar por lá quanto que foi seu faturamento. E aí, MEI, por exemplo, eu acho que é 60 mil? 80. 80, né? 81? 81, né? No ano inteiro, que dá mais ou menos uns 6.700 por mês, né? Então, isso te ajuda demais para conseguir você saber, porque o MEI, ele tem que fazer a declaração anual do que faturou, né? Então, às vezes a gente fica perdido, aí imagina essa confusão para fazer essa declaração, né? Então, se você tem separado por lá, ele já te dá todo o extrato. Aí você só pega de lá e copia lá na declaração, né? Então, assim, para essas coisas de imposto, às vezes nem é pagar imposto, às vezes é só fazer a declaração, né? Já facilita demais. A Vanessa acho que quer falar, né? Oi. Eu alerto meus alunos, eu tenho vários casos de alunos que abrem uma empresa, aí não consegue manter, aí com 1 ano e meio, 2, ele abre falência, mas, entre aspas, ele não desfaz o MEI, ele esquece o MEI, deixa o MEI rolando, e quando vê, estão com dívidas gigantescas. Então, abriu empresa, abriu o MEI, fica alerta que você tem que pagar uma parcelinha ali todo mês, coloca no celular um alarme para te chamar a atenção ali todo mês que você tem que pagar aquele valor. Não é um valor muito alto, hoje eu acho que está 80 e poucos reais, dependendo então, atividade, assim, né? Mas não pode deixar. Fechou a empresa, faliu, quebrou, não quer mais. Vai lá e fecha o MEI. Tem o meu MEI, você fecha lá mesmo. Isso. E dá, tipo, 2 minutos para fechar, né? Eu estou com um caso de aluna que esqueceu de fechar o MEI, fechou a empresa na pandemia e estava com uma dívida gigantesca. Então, um alerta nessa aula sua maravilhosa, esse conteúdo maravilhoso, só para acrescentar mesmo uma coisa para a gente não esquecer. Não deu certo, vai lá e fecha o MEI. Foi mandado, a empresa faliu, qualquer coisa que aconteceu, vai lá e fecha o MEI. E outra coisa, o imposto de renda, igual a Andrea falou, no meu MEI, você já faz ele automático. Ele tem um linkzinho lá dentro que fala para você clica, ele já manda automático para a Receita Federal. Isso. Porque faz a declaração anual, né? Na conta pessoal, entendeu? A conta pessoal que passou do valor. Sim. Essa dica que você deu aí é muito importante. Só que também a gente tem que prestar atenção que tem promoção, gente. Do MEI, teve o mês passado, não foi, Vanessa? Para negociar o MEI. Eles lançam promoção e a gente posta direto eles lançam, igual o IPTU, essas dívidas sazonais sempre tem uma promoção que eles lançam aí para você fazer tipo para pagar mesmo. Porque, pessoal, presta atenção. Quem faz MEI tá colocando o seu CPF na mira. Então, qualquer coisa que você faz é o seu CPF. Agora, quando você abre uma empresa, que aí você tem um CNPJ de pessoa jurídica, aí é outro esquema. Tá? Mas o MEI, com a facilidade que ele tem, vai usar o seu CPF. Ah, mas eu tenho um CNPJ. Tem, mas quem vai responder é a pessoa física. Isso. Beleza? Sim. Dica aí também as alunas mesmo. Sim, aí só seguindo isso aí, a pessoa consegue fazer o fechamento da conta do CNPJ, né? Sem ainda ter pago a dívida, tá? Então, porque na verdade, quando você fecha, você corta para não gerar mais dívida. Então, mesmo você tendo débitos lá, você consegue fechar no CNPJ e aí depois você tem que acertar direitinho a dívida, tá? Porque às vezes tem algumas pessoas que não fecham porque acham que só até pagar. Mas não, dá para fechar. E é muito rápido. Eu não sabia que podia fechar com dívida. Eu achava que você tinha que
quitar para poder... Ah, que ótimo. Sim, não, dá para fechar sem ainda quitar a dívida. Só que essa dívida fica ativa, então também não pode esquecer, né? Mas tá. Mais alguém? Senão a gente fica liberado. Então, bom. Olá, Alexandre. Bom, gente, muito bom vê-los por aqui. Eu acho que também na próxima semana a gente vai continuar falando um pouquinho mais foco em PJ. E se vocês também quiserem trazer algum assunto que queiram falar, é só mandar lá no grupo, tá bom? Então, ótima semana para vocês. Descansem aí e produzam muito, tá? Um abraço, viu? Um abraço. Boa noite. Tchau. Fique com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau.